Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Progressão dos Espíritos. Perguntas, de 114 a 127, da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos. Pergunta de Kardec, número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta dos espíritos. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Pergunta de Kardec, número 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Resposta dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas, e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros, só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Contra a pergunta de Kardec, número 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco, os conhecimentos de que carecem, como percorrerem as diferentes fases da vida. Resposta dos espíritos. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas, a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Pergunta de Kardec, número 116. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Resposta dos espíritos. Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Pergunta de Kardec, número 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Resposta dos espíritos. Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la, e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil, não se instrui mais depressa, do que outra recalcitrante. Pergunta de Kardec,
número 118. Podem os espíritos degenerar? Resposta dos espíritos: não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Pergunta de Kardec, número 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer, para chegarem à primeira ordem? Resposta dos espíritos: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda, que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala, estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. Nota de Kardec: pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se, por que o soberano de um país, não faz de cada um de seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Porque todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada, e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida, e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Pergunta de Kardec, número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta dos espíritos: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Pergunta de Kardec, número 121. Por que que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta dos espíritos: não têm eles o livre-arbítrio. Deus não os criou maus. Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Pergunta de Kardec, número 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Resposta dos espíritos: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada, por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém, na grande figura emblemática da queda do homem, e do pecado original: uns cederão à tentação, outros resistirão. Contra a pergunta de Kardec, número 122A. Donde vêm as influências que sobre ele se exercem? Resposta dos espíritos: dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Contra a pergunta de Kardec, número 122b. Tal influência, só se exerce sobre o espírito em sua origem. Resposta dos espíritos: acompanham, na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo.
Pergunta de Kardec, número 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Resposta dos espíritos. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podes, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Pergunta de Kardec, número 124. Pois que há espíritos, que desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto, e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Resposta dos espíritos. Sim, certamente, e os que se acham nos graus intermédios, constituem a maioria. Pergunta de Kardec, número 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal, poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta dos espíritos. Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Pergunta de Kardec, número 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal, têm aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Resposta dos espíritos. Deus olha de igual maneira para os que se transviarão, e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Pergunta de Kardec, número 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta dos espíritos. São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente, em inteligência como em moralidade. Nota de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons, e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital, de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom, nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Anjos e Demônios. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.